O que você precisa saber antes de cursar nutrição? Vou te contar. Eu sou a Rafaela Severi, sou nutricionista e nesse canal eu te ensino vários pontos sobre nutrição, sobre estilo de vida. E se você tem esse interesse de se tornar nutricionista, vou te contar alguns pontos para você já se preparar para o que você vai encontrar ali na faculdade de nutrição. Bom, primeiro ponto é, você vai ter que aprender bioquímica. Então você vai ter que aprender sobre os principais pontos ali do metabolismo humano, enfim, como que ocorre a digestão, a absorção, o metabolismo de carboidratos, de lipídios, de proteína, como que ocorre a queima de gordura, o que acontece com os nutrientes ali dentro do corpo, dentro do organismo. Então, esses principais pontos você vai aprender principalmente na disciplina de bioquímica. Você vai ter pelo menos um ano aí dessa disciplina e geralmente é a disciplina que as pessoas têm mais medo por ser um pouquinho mais difícil. Mas fique tranquilo que é uma disciplina que provavelmente você vai gostar, porque é muito interessante a gente entender como que acontece desde a ingestão do alimento até a excreção, né? A eliminação desse alimento. Então é muito interessante, eu adorava, apesar de sim ser uma disciplina bem complexa e difícil. Você vai ter que aprender também sobre vários pontos do corpo humano. Então, além disso, da ingestão do alimento, você vai aprender em aulas de anatomia, principalmente, sobre os nomes de cada órgão, de cada osso, vários pontos que você nunca ouviu falar, você vai aprender em um curso da área da saúde. Então você vai ter disciplina de anatomia, de fisiologia também, que mostra sobre como que funcionam alguns sistemas do nosso organismo. Então o sistema digestório, renal, hepático, enfim, vários sistemas. Você vai entender sobre isso também, porque é fundamental para a atuação do nutricionista. E aí eu lembro até das minhas aulas de anatomia que a gente estudava de fato em corpo humano, alguns reais, né, ou até mesmo alguns de plástico. Então, para você entender cada nome ali de veia, de osso, de órgão, de partes de algum órgão. Então, é bem interessante, era bem divertido aprender sobre esses pontos. Você vai aprender também que ser nutricionista não é só prescrever frango com batata doce. Você vai ver que hoje a nutrição ela tá mais valorizada e vários pontos da saúde estão relacionados ali com a gestão alimentar. Então, várias doenças que antes eram vistas principalmente como um tratamento médico, hoje vê a necessidade de associar um tratamento nutricional também. Então, com várias condições. Então, pessoas, por exemplo, que têm diabetes, pessoas que têm ansiedade, depressão, pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que têm algumas alterações intestinais e diversos sintomas de pele, de unhas, de cabelo. Vários pontos estão relacionados com a ingestão alimentar, ou enfim, existe alguma estratégia que com alimentação e com suplementação de nutrientes pode ser solucionada. Então você vai aprender vários pontos que às vezes você nunca imaginou que o nutricionista poderia ser capaz de auxiliar. Uma coisa que provavelmente você vai fazer se você estudar nutrição é calcular a dieta na mão. Os professores, pelo menos na minha faculdade, eles entregavam uma tabela gigantesca com a composição dos alimentos, então principalmente de carboidrato, proteína, lipídios, calorias e os principais micronutrientes, e a gente tinha que calcular a dieta na mão. A prova, a gente ficava umas 2 horas para calcular cada nutriente, ali na calculadora mesmo, cada alimento mais, regra de 3, então provavelmente você vai calcular à mão, mas na prática não é bem assim, a gente tem vários softwares que vão auxiliar ali naquele cálculo, certo? Mas é importante você entender como que esses softwares fazem esses cálculos, essas somas, né, dos alimentos, para que você então consiga fazer uma conduta assertiva quando você se tornar nutricionista. Mas você vai fazer muitos cálculos na mão, tem muita matemática sim na faculdade de nutrição, mas não são muito difíceis, não são aqueles cálculos muito difíceis que você tem que aprender equações. É possível, fique tranquilo. Você vai ver também que a nutrição tem várias áreas que às vezes você nunca imaginou. Por exemplo, eu entrei na nutrição e eu queria trabalhar no hospital. Mas durante a graduação eu vi diversas outras áreas que eu poderia atuar e que eu gostei até mais
do que a atuação do nutricionista em hospital. Então hoje a gente tem nutricionista que trabalha em hospital, tem nutricionista de consultório, tem nutricionista que está na pesquisa, que se torna um professor de alguma universidade, tem nutricionista que está em instituições, em cozinhas, né, em grandes cozinhas de hotéis, por exemplo, de restaurantes. Então é um nutricionista que a gente fala de unidade de nutrição. Nutricionistas que estão nessas cozinhas, enfim, tem vários pontos. Tem Nutri que trabalha mais com o meio esportivo, que estão ali com atletas de fato. Tem várias áreas que você consegue trabalhar, até mesmo saúde pública, e você vai descobrir vários pontos e você vai passar por estágios também com essas diferentes áreas. Então, por exemplo, na minha faculdade eu passava por 4 principais áreas, e por mais que você não goste de alguma área, provavelmente você vai ter que passar por algum estágio obrigatório, mas que sempre existe ali alguma experiência para te agregar, certo? E provavelmente durante ali os seus estudos na faculdade de nutrição você vai ler alguns artigos científicos. Então, nada mais é do que alguns projetos que mostram algumas evidências sobre algo novo da alimentação, sobre algo que a ciência está investigando. Enfim, então é onde você vai coletar informações e conseguir entender com embasamento científico. E geralmente esses artigos científicos, eles são em inglês, a maioria é em inglês. Então você precisa aprender um pouquinho, pelo menos, da leitura em inglês para você conseguir aprender sobre essas informações. Mas fique tranquilo que não é logo no começo da faculdade, você pode ir avançando nessa leitura, nesse outro idioma, para você conseguir acompanhar essas atualizações na área da saúde no geral. Geralmente esses artigos científicos são mais em outras línguas além do português, certo? Mas olha, eu sou suspeita para falar que nutrição é uma faculdade maravilhosa. Se você gosta de entender sobre, enfim, dieta, sobre o que acontece com o nosso corpo, o que acontece quando a gente se alimenta, essa faculdade você vai se encantar, você vai adorar cada aula, cada coisa que você aprende. Então eu era essa pessoa, eu amava aprender sobre vários desses pontos. E, enfim, é uma faculdade muito gostosa, apesar de desafiadora. Eu acho que a área da saúde, ela é desafiadora, a gente precisa pensar de fato, porque a gente vai lidar com seres humanos, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande ali na vida das outras pessoas, e a gente precisa de, no mínimo, conhecimento para então conseguir atuar como um profissional de qualidade. Mas é isso, me conta aqui nos comentários se você quer entrar numa faculdade de nutrição, se é uma das opções e quando você pretende iniciar esse curso. É isso, um beijo e até a próxima!